have been discussing methodology now in my classes, Nas minhas aulas, nós temos estado estudando metodologia. and today I'm not going to continue where I stopped in the last class, E hoje não vou continuar onde eu parei na última vez. but I want to maybe give us some exercise of how we read quotes or texts. Mas talvez faremos alguns exercícios de como é que nós lemos, como é que nós estudamos. We're going to start reading that reference, pamphlet 134, page 1, paragraph 1. Então, nós vamos começar com a citação que está lá no quadro, que é do livro Panfleto, PH, 134, página 1.1. And for those who speak Portuguese and don't understand English, I sent in the group translation that was made in the internet. Então, para aqueles que não conseguem ler no inglês, eu fiz uma tradução feita diretamente de um tradutor. Probably it's not as accurate as it should be, Então, não é tão acurada ou perfeita como deveria, but it's just for you to follow the reading. mas é para que vocês consigam acompanhar. So the subject is dress reform. Então, o assunto é sobre a reforma do vestuário. So this is the name of that pamphlet. Então, esse é o nome do panfleto. And what are the things that we should be looking for just even before we start to read the quote? Então, mesmo antes de nós começarmos a estudar alguma citação, que é a primeira coisa que nós devemos procurar? Yes, sister. Quando foi escrito? When it was written. Do we know when was it written? E será que sabemos quando foi escrito? In the reference that I gave, I think we cannot find, but this is it's possible to find if you take some part of the quote and type, and you're gonna find the original. Então, na referência mesma, talvez não vai ser possível encontrar ou achar esse ano, mas se vocês pegam uma parte do texto e colam no buscador, vocês vão encontrar talvez a referência original que fala o ano. Actually, there is another way to find out. E na verdade também tem uma outra forma para saber que ano foi escrito. For those who using the new app, you can click in the book title, and you find the year that it was written. Para os que têm o aplicativo que é novo, quando vocês clicam no título do livro, ali tem uma referência de quando foi escrito. It's 1868. 1868. So this is important for us to start. Então, é importante saber isso para nós começar. What else do we need to see before we start to read? O que outra coisa nós devemos procurar ou ver antes de começar a ler? There is at least one. Pelo menos é uma coisa que nós precisamos saber. Contexto, context. Yes, we know the context based upon what? E como é que nós sabemos o contexto? Baseado em quê? O título, title. Is that what you meant when you said context? Você se referia a título? Quando você fala contexto? As well? Se a intervenção é cumprida, por favor, pega o microfone. Tá aí, frente da Juliana. O título também, I think the title it's as well. mas eu acho que todo o texto ele tem um início ou que é pré-colocado no seu primeiro parágrafo. But I believe that the introduction is always given in the first paragraph. Tem o seu conteúdo nele e tem a conclusão.
the whole content of the matter is in the first paragraph and also in the last one. Acho que o contexto se encaixa na parte estrutural. So I believe the context it has to do with the structure Que é isso. of the whole paper. Okay. Juliana said the title. Então Juliana, ela falou título. So the title is an appeal. E o título é An appeal to the people. It needs to be held. I don't know. So I don't know what it means. Não sei o que significa a frase in its behalf. So I would like to understand. I would like to ask the people who are native in English to try to explain this to us. Então eu gostaria de perguntar às pessoas que falam inglês como língua nativa, o que significa in its behalf. Would that be correct? Será que essa tradução é correta? So it's a little bit. It's a bit. It's not too clear what this title is trying to say. Então, não parece estar muito claro o que é que o título está dizendo. But we know that this is appeal to the people. Mas sabemos sim que é um apelo ao povo. And for now, I'll say in the name of the people. She's talking to the people in the name of the people. Something like that. É como se ela estivesse falando para o povo em nome do povo. Sister Tiffany, is that good? You didn't find? What? This is all. This goes together. This is space here. This is together. Parece que o pessoal não consegue achar a citação. Para aqueles que têm WhatsApp, está no WhatsApp. Let me see. Spiritualists. Várias palavras do só parágrafo. Yes. Transgression, hope, redemption. Yeah. Yeah, I think this is more. It's the proper way to translate. Eu acho que em seu nome seria a forma apropriada para entender o que significa in its behalf. Because it's an appeal to the people in the behalf of, I think, the people. Porque é um apelo ao povo Okay. no nome do povo. Em favor do povo. Então, um apelo ao povo em seu favor. Is that better? I don't know. Yeah, I need the native. Então, ele falou que essa palavra in its behalf significa no nome de alguém, falar em nome de alguma pessoa. So who's being, who is that person that is being referred in that behalf? Então, que pessoa será essa que diz um apelo em seu nome? Quem é ele?
How do you read, Sister Tiffany? Como você lê, Irmã Tiffany? Eu não sei o que significa esse seu, em seu. Não sei quem é esse seu. Então, será que esse título não é feito pelo espírito de profecia? Okay. Porque é talvez só um panfleto, talvez alguma coisa. Do you mean made for someone else? Porque eles já têm feito, acho que os editores têm feito já títulos que não estão ali, que não são corretos. Okay, if you go to the Review and Herald, it's the same title. Quando você vai para a Review and Herald, que original tem o mesmo título. So maybe we can assume that Sister White chose this title. Então, talvez dá para assumir que ela se fez esse título e ela falou, eu não sei o que significa o título. But the only way I can read is an appeal to the people in the behalf of the people. A única forma que eu consigo ler o título é que significa simplesmente um apelo ao povo em nome do povo. Is that how you think? Desculpa. Você entendeu? É maiúsculo. Não, aqui em maiúsculo. Parece que estão falando de uma maiúscula que tem aí no título, mas ele acha que significa o que o Wesley está falando, um apelo ao povo no nome do povo. Do you think that's correct? That's the proper way to read? Vocês aqui acham que essa é a forma correta de entender o título? I'm coming here to appeal to you in your behalf. Eu estou aqui Okay. apelando a você em nome de você. E ela falou, eu acredito que não é isso que está dizendo o título. They're the people, and I'm coming here to appeal to the people in their behalf. Like, É como se eu estivesse aqui falando. okay. I'm gonna translate. Let me translate. Ela está achando que quando fala. You should also be using the mic. Ela acha que quando fala. Que a interpretação que o Wesley está dando quando fala um apelo ao povo, no nome do povo, ela não acha que se está referindo ao povo. Porque, uma questão no inglês dela, né? Microphone. Que ela over entende. there. Acho que é isso. Can't see. Yes, I think I agree with Tiffany because the it's is the problem here. Because for me, the it's can't be a person. It could be speaking about the actual dress reform. I'm going to translate. Então, ela fala que ela lê igual que a Tiffany. Ela não entende, no inglês, ela não entende como que se esse seu, em seu nome, ou em seu favor, fosse o povo mesmo. É como que se fosse outra coisa. Como se fosse, talvez, a reforma do vestuário. So you're suggesting that I'm coming here to appeal to you in the behalf of the dress reform. Então, você acha que ela está dizendo que eu estou aqui apelando a vocês. Agora tenho que mudar essa palavra em behalf. Em favor? Por favor. Em favor da reforma do vestuário. Is there any other way to read this, Tem alguma outra forma de ler esse título? Brother Vuyo? Irmão Vuio. What do you think? Don't have any position? Você não tem nenhuma posição, então. Okay. Okay, let's assume that's what is being portrayed in this title. Então, vamos tentar assumir que é isso o que está tentando ser dito ali no título. Seria qual? I come here to appeal to you Eu estou vindo aqui para apelar a vocês in the behalf of the dress reform. em favor à reforma do vestuário. Brother Gabriel. And quickly to Webster's, it says in behalf of can also mean in the interest of. In the interest of.
ele falou que no dicionário Webster, essa palavra in behalf pode significar para o interesse de alguém. So if it says it's an appeal to the people in their interest, É como se fosse um apelo a esse povo nos seus interesses do povo mesmo. Okay, so you're arguing that the its, because she's saying people is plural, you cannot use its, you should have used their behalf. That's the problem that we're kind of having. Então, no inglês, a palavra parece não indicar que fosse falando do povo, porque não é plural. Então seria seus interesses? Brother Arya? Será que pessoa, povo, sim, povo é plural? Ah, Será que povo é plural? it can be. O problema é que no inglês, remember we need to use the mic and allow the translation. There's the mic. To Brother Arya. I'm going to translate what was said. Parece que essa palavra no inglês, it, se refere só a coisas, não a pessoas. Então não pode ser usado com pessoas. Fala, Tiffany. Então, If you just take this sentence, it cannot refer to something else than the people. quando você só pega a palavra it's, que ele entende que significa que tem que se referir ao povo. And I'm not an expert in English at all, but when I read this, I understand it to be an appeal to the people, also for the people. É como se estivesse falando um apelo ao povo em favor de algo para o povo. Okay. I think she has the hand first, and then I. Gail? We could also use in a sentence something like, it's all about you. And then you got to check, okay, what is all about you? Então, Okay. não sei se entendi. Tudo sobre você, o que é tudo sobre você. In English. Tudo sobre você, o que é tudo sobre você? Okay. I think I had Ty first, and then Brother Alfredo. Tá? We're talking about the title, Yes. and sometimes the title are made by the publishers. Então, ele... Say that, but I'm translating, Ty? Ele está falando que ele acha que esse título pode ser feito pelos editores. and a lot of typos are made in the app. Just throwing that out there. Typos are made in the app, Okay. Ele fala que também títulos podem ser feitos pelo aplicativo. Não, erros. but Erros podem acontecer no aplicativo. an appeal is being made Mas tem um apelo que está sendo feito. to the people, Um apelo feito ao povo. and then the it is referring to the appeal again, Então, esse it se refere de novo ao mesmo apelo and behalf. You know what behalf means. e em favor. I think this is a typo. This doesn't make any sense in English. Então, ele está achando can que do that. a sentença, na verdade, tem algum tipo de erro, porque não faz sentido. I will have Brother Alfredo and then Vuyo, and then Jose. I don't know why. I'm gonna say in English because I can't say that in Portuguese. Why I have to come here, speak to you about something that says an appeal to the people in its behalf, an appeal to the people about their behalf, about their comportament. Is that about their behavior? Ele está achando que se refere ao comportamento do povo. Ele está falando que é um apelo ao povo pelo comportamento do povo. Primeira Rose. Vai, Rose. Eu acho que se a gente seguir as regras de interpretação, a gente vai descobrir. E So if we Primeira- follow the rules of interpretation, we will find out. a primeira coisa é saber em que contexto, em que ano isso está se referindo. O segundo é o título. E o terceiro, se você tiver apressado, como agora a gente quer saber, a gente lê primeiro
o primeiro parágrafo e depois a gente lê o último parágrafo. So then she's saying that we should know first the year, then the title, and then we want to know, we can read the first and last paragraph. No último parágrafo tem uma frase And com in the esse last mesmo paragraph, nome, there's a phrase. e diz assim, eu não That- sei falar em inglês, in behalf of my sisters who adopted the reform dress. Não sabemos que parágrafo. De onde? Acabei de falar, primeiro lê o primeiro e Ok, depois já o vi. último. Já vi. Eu acho que a resposta está aí. So she thinks that in the very last paragraph, it says, in behalf of my sisters that, what's that? Can you read? Who adopt- Okay, I need the quote. Okay, so this helps a lot, right? Então, isso ajuda bastante. We know in behalf of who she's talking. Já sabemos que ela está falando no favor, nos interesses de quem? Já sabemos. She's talking in behalf of the people. Ela está which are falando, the sisters. ela está falando em favor das irmãs, o povo. The sisters that adopted dress reform. As irmãs que adotaram a reforma do vestuário. And those sisters that adopted the dress reform E essas irmãs que adotaram a reforma do vestuário are now receiving this appeal, estão agora recebendo um apelo, right? entende? Is that okay? So, brother What? Jaco, first he's gonna talk, then you disagree. I don't know if we are allowed to do this, but if you say the dress reform is an appeal to the people in its behalf, Então, eu não sei se dá para fazer isso, se é correto, mas será que significa que... Can you repeat the last part? The dress reform, it's the appeal? the dress reform is an appeal to the people in its behalf. Será que a reforma do vestuário é o apelo, um apelo feito em favor do povo? In this scenario, I would believe that the "it's" is referring to the Reformation regarding dress. Então, nesse sentido, se for assim, eu acho que esse it's que faz referência se está referindo à reforma do vestuário mesmo. I would disagree because the dress reform is something separated from the title. Eu diria que eu não concordo porque a palavra reforma do vestuário está fora do título. Dress reform is the name of the pamphlet, A reforma do vestuário é o nome do panfleto and the title of the what she's going to talk about is the appeal, or what we read being the appeal to the people. e depois o título é esse que já lemos aí, um apelo ao povo. If we go to the article in the Review and Herald, we can see that this is two things separated. E se vamos ao artigo original da Review and Herald, vamos entender que são duas coisas separadas. Brother Jaco. Appeal to the people in its behalf. Então, um apelo ao povo em seu favor. We can also understand it as an appeal to the people in the name of, in representation of something. Eu acho que também podemos entender que é um Yes. apelo ao povo em nome de alguma coisa. So obviously it's not talking about a group of people, it's talking about something. Então, eu acho que obviamente está falando não de um grupo de pessoas, mas de alguma coisa. Yes, so it's an appeal to the people in representation of something, and that's what she mentions. And in the last verse, she says that everything that she says is in representation of a group of women who are following the reform, Então, the dress reform. Yes. um pouco comprido. Can you cut it in half? What? Didn't understand it? I did, but it was too long. Sorry? It was too long. So in other words, an appeal to the people in representation of something. Então, é um apelo ao povo em representação de alguma coisa. Now, I was going to say
Então, But then you mentioned that the dress reform has nothing to do with what I thought is a subtitle of the title. então você agora me falou que essa reforma de vestuário não tem nada a ver com o título porque é separado. But if you take it as it would seem as it is saying that an appeal to the people in representation of the dress reform. É como se fosse um apelo ao povo em representação de uma coisa, a reforma do vestuário. Yeah. But the last line, I cannot take the last line and say, oh, look, it says here in behalf, so it has to be the same. Because in the last line it says, it really specifically says the group of women that have taken the dress reform. Então, não acho que na última linha nós podemos pegar que como usa a mesma palavra e se refere em favor das mulheres, das irmãs, eu pegar essa linha e dizer que se referia à mesma coisa quando no título também usava a mesma palavra em favor. Just to point Would you agree that the whole thing is an appeal? Você concordaria Oh, que yes. o documento todo é um apelo? That I do agree. Eu acredito que sim. When you finish your appeal, Então, quando você encerra seu apelo you just say, this is in behalf of my sisters. e você afirma, isso aqui, esse Yes. apelo é no favor das minhas irmãs. So let's say there is no title, like this was added afterwards. Então, imagina que Perfect. não existe nenhum título. O título foi adicionado depois. And now I'm going to add the title. Mas eu quero colocar um título para esse documento. And the title I want to give to the article is an appeal to the people, E o título que eu vou decidir dar vai ser um apelo ao povo, because the whole thing is an appeal. Yes. porque o documento todo é um apelo. And I want to finish the title with in behalf of my sisters. E eu gostaria de terminar o título dizendo em favor das minhas irmãs. Why not? I do understand what you're saying, Eu entendo o que você fala. and I would if the title was something like that, okay. Se o título then we fosse understand. Se o título fosse assim, But that's not the case. eu entenderia. Do you have the your title I mic? want to give. Oh, tá aí. Uh, Not that one. okay. My question is, have we read any of the text? Yes. And it didn't help. No, we didn't read. You didn't read. Ele perguntou que We se did. temos lido alguma coisa do texto e, na verdade, a gente não leu ainda nada. For contextual help, we And- should read it and move on, so that we can return to this and argue I don't want about to it do that. later. Então, ele fala que seria melhor ler primeiro e depois resolver o problema. E Wesley fala, não, eu não quero fazer I assim. just want to understand what the title is trying to teach me. Eu The- quero entender o que o título me está tentando dizer. What it's trying to say is this is an appeal to the people on the people's behalf. I'm guessing because Okay, that's I like that. The people is it. No, wait. Let me It's a just- typo. Então, That's what it is. o que eu vou supor, eu vou adivinhar ou chutar aqui, e eu simplesmente eu acho que fala But que é um apelo ao povo em favor dos interesses desse povo. this is incorrect English. A person cannot be a it. Mas tem que ser um erro, porque umas pessoas não podem ser... Não se pode fazer referência a uma Improper pessoa noun. usando it. Okay. I will take my 2 comments and I will try to come back to the appeal. If you want to make a new title, Se você quiser fazer um novo título, it would say diria an appeal to the people um apelo ao povo on behalf of dress reform. em favor à reforma do vestuário. Because it's Porque essa palavra it is a subject, not a person or people, or it Eh, can't be. It's it's. it tem que ser um objeto, não pode ser pessoas, não pode ser um povo, não acontece. Yeah. So, as my sister said, Então, como minha irmã falou, if a title said se o título dizer it's all about you, Tudo sobre você. é tudo sobre você, what is the it's? o que seria o it? You would have to read it Você teria que ler então. to find out. Like the book is all about you. É como que se o livro tudo se trata de você. The movie is all about you. O filme é tudo sobre você.
So the it's is a subject. Então, essa palavra it é sujeto. And since we know the pamphlet is titled Dress Reform, E como sabemos que o título do panfleto é Reforma do Vestuário, it's an appeal to the people é um apelo ao povo on behalf of dress reform. em favor a reforma do vestuário. I would have to stand on the side of Sister White. Hã? I will stand on the side of Sister White. Eu vou ficar com a irmã White. She says in behalf of my sisters. Ela fala em favor a minhas irmãs. It's the same thing, Ela fala, na verdade, é a mesma coisa. but in that last paragraph, Nesse último parágrafo, it also says dress reform. também diz reforma do vestuário. And the dress reform is the it's in the title. E a reforma do vestuário é esse it que se refere no título. Okay, so I'll take her first because she's, and then you. Okay, when I read the title, Quando eu leio esse título, the word appeal is a serious matter. a palavra apelo significa que é uma coisa muito séria. So the title is heavy. Assim que o título ele é bem pesado. It is not a friendly title. Não é um título amigável. And we know very well that when somebody is speaking in a harsh manner, E nós sabemos que quando uma pessoa fala de uma forma forte, you use a different language. você usa uma linguagem diferente. You cannot call a person it Você não pode chamar a uma pessoa because it usando is o rude. it, It is rude to do so. porque é rude fazer isso. But in this title, Eu vou corrigir. Quando você fala uma pessoa de uma forma formal ou correta, você não usa o it. Mas como esse título it is used é usado, because the title itself is so heavy. porque esse título, na verdade, implica que é pesado, é forte. It is harsh. It is harsh. It is a harsh title. That means It is- aggressive? Wait, like when you read it, you're like, É could you say this? É um tipo de título que você, tipo, que assusta a pessoa, ou essa pessoa fica chocada. So, You can finish your point. so I agree with what Brother Wesley is saying. Então, eu sim concordo com o que fala o irmão Wesley. Aí fica. I'll take one last comment of Gabriel. And then Mais só comentário. Então, você fala que não deveríamos ler o texto, mas eu fiz. E espero que vocês me consigam confirmar, mas eu acho que é bem fácil. Eu primeiro vou dizer o que eu acho que é o it, e depois? E depois vou falar por quê. Eu acredito que o it é a reforma do vestuário. É a reforma? Que seria? Em português? Reformado. Reformado. O vestido é reformado. Então, esse nome que nós estamos falando mal, que parece que esse vestido é reformado, é um nome que foi dado para esse tipo de vestido. E o nome desse vestido que foi dado se chama vestido de reforma. Sorry, what? Okay. A página? That's the third. Wow. 8.4, aham. It is 8.4.
Primeiro ela fala, é conveniente. Fala, onde fala isso? It's healthy. É saudável, no ponto 2, que seria 9.3. É saudável. Depois fala, é modesto, mais para frente. 11.3. E no último parágrafo fala, em nome das minhas irmãs, que adoptaram o vestido da reforma, ou reformador. Essa seria a minha sugestão. That makes sense to everybody? Então já faz sentido para todo mundo. It's not the dress reform, it's the reform dress. Não é a reforma do vestuário, estamos dando errado. Era o vestido reformador ou da reforma, o vestido reformado. So now we know that whatever we are going to read. Now we know that whatever we are going to read. Então agora nós sabemos que cada vez que a gente vai ler alguma coisa, onde seja que for, it's going to be talking about a new way of dress, vai estar falando de uma nova forma de vestir, which is the reform dress. que é o vestido de reforma. Vestido reformado. Vestido reformado. Okay? Como é? Não entenderam? Okay, the title is an odd way to express the title. The title. O título. It's different. Sorry, he didn't understand their whole reasoning. Okay. O título. The title is some odd way to write a title. Parece que é uma forma antiga de escrever um título. Odd. Estranha. So the it, which the it that last to the second to the last word. Então esse it que está bem antes de behalf. You're gonna find out about it in the body of the article. Vocês vão achar essa palavra it mais para frente no parágrafo, no artigo. So Gabriel was saying this is one type of dress that was introduced in that time period. Então o que Gabriel falou é que está sendo referência aqui a um novo tipo de vestuário, de vestido que está sendo introduzido. Microfone. Continue to skim through the text, you will see that she's actually comparing two dresses. To different other dresses? Se você continuar lendo no parágrafo, está sendo comparado com outros vestuários. And she's making these points. Number 2, about a popular woman's dress, because it is not helpful. Ela fala no ponto 2, como o vestuário das mulheres, que não é saudável. And then number 1, because it is not convenient. E no número 1 fala que esse que não é conveniente. So she's talking about the popular dress, which is not convenient, it's not helpful. Ela fala de um vestuário que é popular, que é inconveniente, que não é saudável. And it's not modest. E que não é modesto. And then she talks about this reform dress. E depois ela se refere a esse vestido reformado. It's convenient, it's helpful, and it's modest. Que é conveniente, é modesto e é saudável. Okay. Yes, Jonathan. Então, qual seria o título? So, what is the title? An appeal to the people. Apelo ao povo. In the behalf of the reform dress. Em favor a o vestido reformado. So, let's read. Sigamos lendo então. She says, "We are not spiritualists. We are Christian women." E depois fala: não somos espiritualistas, somos mulheres cristãs. Why would we start just
Why would you start by saying what she said? Por que você começaria uma sentença falando o que ela disse aí? What does she want to teach by that first sentence? O que está querendo ela dizer nessa primeira sentença? Está fazendo referência a algo que se está falando antes ou talvez en el contexto que ela está escribiendo isso. So probably she's making reference to something that was going on in her time or context. What is going on? E o que é que está acontecendo? Algo relacionado a espiritualistas. Something related to spiritualism. Yes. Ela vê a necessidade de aclarar isso. Não sei. Or spiritualist things. Como é? So she sees the necessity to clarify that we're not spiritualists. Please. Me vem à mente de quando eu estudei um pouco sobre o espiritualismo. So it comes to my mind a little bit when I study a little bit of spiritualism. Algo como definido a palavra do homem sobre a palavra de Deus. Something related to the word of man above God's word. Então eu acho que está relacionado a isso. So I think it's related to that Ela já começar falando assim. because she already begins with Tem that. alguma coisa que o homem, as pessoas estão querendo colocar acima da palavra de Deus. Is that people are trying to put something above God's word. Does anyone have any different opinion? Alguma pessoa tem uma opinião Take diferente. Brother Ari and then Jaco. We're not spiritualists. I think she refers to that to say spiritualists they spiritualize everything Os espiritualistas, eles espiritualizam tudo and the body, the physical is not really important. e vira sendo que a parte física ou o corpo, ele não é importante. And here it says in the second sentence it talks about to glorify God in body and spirit. Na segunda sentença fala que é para glorificar a Deus em corpo e espírito. To emphasize that the importance of the well-being of the body. Ela está enfatizando a importância do corpo. A importância do corpo. Yeah, just to note Go ahead. and to follow on what Aryan said. Então, na linha que o irmão Arian estava falando, I was going actually the same direction. eu estava indo na mesma direção. Spiritualist is one thing, Espiritualista é uma coisa and spiritual is another. e espiritualismo é outra coisa. So spiritualists is those kind of people, just as Aryan said, that everything is transcendent for them. Everything is spiritual. Transcendental? Yeah, everything is beyond. Everything is spiritual. Para os espiritualistas, tudo é perfeito, tudo é transcendental ou transcende deles. So they have like this life that they don't really care with what goes on around, and that includes the body. Então, eles têm uma espécie de filosofia que tudo que acontece ao redor como que não é importante e junto com isso está o corpo. So she's making a contrast there. We're not like this. We are the image of God. We do care our body, our physical. Então ela está querendo fazer um contraste com as pessoas que não cuidam do corpo, porque nós somos feitos à imagem de Deus e cuidamos do corpo. Why would she say that? But why does she need to say that? E por que ela precisa dizer isso? Tá, Rossi primeiro. Do you want to answer that question? Você vai responder o que eu perguntei? Why does she need to say? She starts by saying we are not spiritualists. Porque ela tem que começar falando não somos espiritualistas. Porque começa falando assim. Eu ainda continuo a considerar de que, de alguma forma, as pessoas estão negligenciando a palavra de Deus e colocando a vontade deles sobre a palavra de Deus. I still believe that it's referring to people
placing their own words above God's word. Porque ela vai falar aqui que acreditando em tudo que as escrituras dizem. Because she says, believing in everything that the scriptures states. E aí ela vai envolver criação do homem, sua queda, And then she speaks about the seus creation of sofrimentos e aflições human por causa da contínua transgressão. and the woes on account to continued transgression. Okay. Do you agree with that, Jonathan? Você concorda, Jonathan? Okay. Sister Rose. Eu acho que ela já começa assim, porque eles estão sendo acusados de serem espiritualistas. Okay. Eles são perguntados. Vou traduzir. Desculpa. I think that she begins by saying this because the people are being accused. They are being accused to be spiritualists. So that's why she begins with that. Então, por isso ela é tão direta, mas That's why she's so direct. em outro parágrafo Straight. ela dá a resposta para isso também. But there's another paragraph where she gives the answer to that. So Jonathan started saying that something was going on. Jonathan falou que tudo começa porque algo estava acontecendo. And she wants to clarify. E ela quer clarificar, ou fazer claro. So I asked him if he agrees with Sister Chris, but do you agree that what is going on is what Sister Rose pointed out? Agora eu te pergunto, você concorda ou acredita que o que está sendo clarificado é o que falou Rossi? No. Yes, I do. Okay, so let's. We have. How much time I spoke today? Because I will take Brother Gabriel's comment. And Joaquin was just agreeing with her. Suspecting, I'm guessing. Então, estou suspeitando ou adivinhando. But to me, it sounds when she starts like that, it's not because she's trying to defend herself. Eu acho que quando ela começa falando, não somos espiritualistas, não acho que ela esteja se defendendo a si mesma. But my guess would be there's some kind of fanaticism taking place. Mas minha sugestão seria que está acontecendo algum tipo de fanatismo. And she's saying, listen, we are not spiritualists. E ela fala, olha, a gente não é espiritualista. Okay. So let's read the paragraph, the whole paragraph. Então vamos tentar ler o primeiro parágrafo tudo. So we are not spiritualists, we're Christian women. Não somos espiritualistas, somos mulheres cristãs. Believing all that the scriptures say concerning man's creation, his fall, his sufferings and woes, on account of continued transgression, of his hope of redemption through Christ, and of his duty to glorify God in his body and spirit, which are his, in order to be saved. Acreditando em tudo que as escrituras dizem sobre a criação do homem, sua queda, seus sofrimentos e aflições por causa da contínua transgressão, de sua esperança de redenção por Cristo e de seu dever de glorificar a Deus em seu corpo e espírito que são seus, a fim de ser salvos. We do wear the style of dress he represented to be odd, that we may we do not wear the style of dress he presented to be odd, that we might attract notice. Nós não diferimos do estilo comum de vestimenta da mulher para tal objeto. No. Did that sentence before. Não usamos o estilo de vestimenta aqui representado. Não usamos o estilo de vestimenta aqui representado como sendo estranho para que possamos atrair a atenção. So she's saying that there is some way of dressing that is a little bit odd. Ela está falando que tem um estilo de vestimenta que é estranho. And she's saying that they do not use those type of dress to attract notice. E ela fala que eles não usavam isso
para atrair a atenção. And also he's going to say, we do not differ from the common style of women's dress for any such object. Nós não diferimos do estilo comum de vestimenta da mulher para tal objeto. We choose to agree with others in theory and in practice if we can do so, and at the same time be in harmony with the law of God and with the laws of our being. Escolhemos concordar com os outros na teoria e na prática, se pudermos fazê-lo, e ao mesmo tempo estar em harmonia com a lei de Deus e com as leis do nosso ser. So I think she's saying there are people who have theory and practice, and we can choose to agree with them. Então, ela fala que tem pessoas que têm um tipo de teoria e prática e que ela ou eles poderiam concordar com eles. If at the same time those things are in harmony with the law of God and of the laws of the being. Se ao mesmo tempo essas coisas estivessem em harmonia com a lei de Deus e a lei do nosso ser. So let's continue. We believe it wrong to differ from others unless it be necessary to differ in order to be right. Acreditamos que é errado sermos diferentes dos outros, a menos que seja necessário sermos diferentes para estarmos certos. Comments so far? Algum comentário até agora? Okay. In bearing the cross of adopting the reformed dress, we are led by a sense of duty. Ao carregarmos a cruz da adoção do vestido de reforma, somos guiados por um senso de dever. So it's a duty to adopt that cross, as he's saying. Então, é um dever adotar essa cruz, como ela diz. And although it may appear objectionable to those who are governed by fashion, E embora possa parecer censurável para aqueles que são governados pela moda, we claim that it is the most convenient, the most truly modest, and the most helpful style of dress worn by women. afirmamos que é o mais conveniente, o mais verdadeiramente modesto e o mais saudável estilo de vestir usado pela mulher. So there is fashion that day, right? Então, tem moda naquele tempo, não é? We know how it looks like. Sabemos como era a moda nesse tempo? Did you see pictures? Você tem visto fotos? How is it? E como é? Is something like fashion today? É como a moda de hoje? No, it's much more longer. Não, era muito mais comprida. Okay. I would say something we can draw. Something like this. Será que era algo assim? More, even more. Okay, so I'll just stick to this. So this is fashion in that time, right? Então, essa é a moda naquele tempo. Who are the people wearing those kind of dress? Who are the people? Quem são as pessoas que usam esse tipo de vestimenta, de vestuário? Yes, who are they? Who are the people who dress like this? Quem são essas pessoas que usam esse tipo de vestuário? Mulheres. Other women? Todas as mulheres? Most of them. A maioria das mulheres naquele tempo? What about people in the church? Que tá
sobre pessoas da igreja, por exemplo. So the church, all people in the church use those kind of dress. Pessoas na igreja usavam esse tipo de vestuário. And she's saying, E ela diz, and although it might appear rejectable to those who are governed by fashion, we claim it is the most convenient, the most truly modest, and the most helpful style of dress worn by women. embora possa parecer censurável para aqueles que são governados pela moda, afirmamos que é o mais conveniente, mais verdadeiramente modesto e o mais saudável estilo de vestir usado pela mulher. So there is this new reform dress that it doesn't look like this. Então tem esse novo vestuário reformado que não se parece a esse. And people don't like too much that new dress. E as pessoas não gostam Let me muito just find okay. desse novo vestuário. I will just try because I don't have time to finish everything I wanted for today. I will jump for another paragraph. Então vou pular porque não temos muito tempo para um parágrafo. I'll go to 2.2. Vamos para o 2.2. So we have also looked at the fact that our course in this matter of dress will cause our friends disagreeable feelings and have taken into the account those things which excited their feelings of prejudice against the reformed dress. Olhamos também para o fato de que nosso curso nesta questão do vestido causará sentimentos desagradáveis a nossos amigos e levamos em conta aquelas coisas que excitarão seus sentimentos de preconceito contra o vestido reformado. When among strangers, we are supposed to be spiritualists from the fact that some of that class adopt what is commonly called the short dress. Quando entre estranhos, devemos ser espiritualistas pelo fato de que alguns dessa classe adotam o que é comumente chamado de o vestido curto. And the question is frequently asked, are you spiritualists? E a pergunta é feita frequentemente: vocês são espiritualistas? Do we now have more context to understand why she started by saying we are not spiritualists? Então já temos mais contexto para entender por que ela começa a sentença falando não somos espiritualistas. It's because they look like spiritualists. É porque eles pareciam espiritualistas. The way they dress is just like the way the spiritualists dress. A forma em que elas vestiam era como os espiritualistas vestiam. It was called the short dress. E era conhecido como, era chamado o vestido curto. Okay, Sister Rose. Irmã Rose. And I'm about to finish. E já quase a gente vai encerrar. O meu entendimento é que, na verdade, não era um vestido curto. Logicamente não era. As I understand it, is that it doesn't mean that it was actually a shirt dress. Mas como ela disse anteriormente, essa atitude, eles se sentiam provocados porque eram pessoas que não estavam na moda. But as she said before, these people, they got kind of, they felt provoked because they didn't follow the fashion. Porque eles não queriam estar na moda. Because they really didn't want to be in the fashion of the time. Mas ela fala bem que se fosse para estar em harmonia com a lei de Deus. And she says specifically that if it was to be for the will and in harmony with God, the law of God, e a lei do ser,
and also the law of the being, que eu acho que tem a ver com saúde, which I believe has to do with health, então elas poderiam fazê-lo. then they could do it. Okay. Just let me finish reading. Então, só vou terminar de ler aqui. To answer this question, the question is, are you a spiritualist? Para responder essa pergunta que diz, vocês são espiritualistas? And to give to the reader some of the reasons why we adopt so unfashionable and style of dress is this little tract given. Para responder esta pergunta e para dar ao leitor alguma das razões pelas quais adotamos um estilo de vestimenta tão antiquado, é dado este pequeno trecho. We are well aware of some of those who espouse the cause of spiritualism. Sabemos muito bem que alguns dos que abraçaram a causa do espiritismo Over the moral worth of whom a shade of uncertainty has been cast, sobre o valor moral de quem foi lançada uma sombra de incerteza, by the extravagances and immoralities among them, have adopted the short dress, and that their zeal in so doing, under the peculiar circumstance, could be discussed to the people against anything of that kind. pelas extravagâncias e imoralidades entre eles, adotaram um vestido curto e que seu zelo em fazê-lo, sob as circunstâncias peculiares, não poderia deixar de repugnar o povo contra qualquer coisa desse tipo. Last paragraph. Último, want to read. mais um parágrafo só. How could it be otherwise? Como poderia ser de outra forma? The people are shut up to fashion. O povo está fechado à moda. They do not understand the benefits of our style of dress. Não entendem os benefícios de nosso estilo de vestir. And it is all the more objectionable to them as it resembles, in some respects, to worn by some doubtful spiritualists. E é tanto mais censurável para eles quanto mais se assemelha em alguns aspectos ao usado por alguns espíritas duvidosos. So there are people in the church Tem pessoas na igreja who like fashion, que gostam da moda, and fashion in that time was like this. e a moda naquele tempo era tipo assim. You well covered, Você estava bem coberto, and because they think you look like a spiritualist, they start to object about the way you want to dress, regardless of being helpful or então, convenient. como você se assemelha, ou como você fica sendo semelhante aos espíritas, mesmo que teu vestido seja saudável, eles o acusam, eles acham que é objetável. So the argument was, it doesn't look like, it doesn't look nice, or doesn't look right, Então a discussão era que não parece ser bom, não parece ser correto, because it's like those people there. porque se parece como aquelas pessoas. So this is their argument. Esse era o argumento. So Sister White continues to say, E a irmã White continua. we must certainly buy the bid. Ladies who have embraced spiritualism, a hearty welcome to all the blessings and benefits of convenient, healthful, and being of a proper length and neatly and properly fitted and made, truly modest dress, and wish they were as consistent and right in other respects. Nós certamente damos às senhoras que abraçaram o espiritismo uma calorosa acolhida a todas as bênçãos e benefícios de um vestido conveniente, saudável e, sendo de comprimento adequado e bem ajustado e feito, verdadeiramente modesto, e desejamos que elas fossem tão consistentes e corretas em outros aspectos. So, I just want to invite us to start to think about those things, the concepts behind dress reform. Então, eu quero que vocês comecem a pensar, a meditar detrás, ou seja, nos conceitos disto que tem a ver com
o vestido reformado. The first time dress reform was given was in the context of conservative Christians being opposed to the spiritualist way to dress. Porque o contexto em que a reforma do vestuário, ou esse vestido reformado foi dado, era no tempo em que os conservadores, um vestido conservador estava em contraste com esse dos espiritualistas. So today, when we think about dress reform, Então, nós agora, quando nós pensamos ou meditamos na reforma do vestuário, we frame it as if Sister White was being someone really conservative. nós quase como que formulamos essas nossas ideias como se a irmã White fosse aquela conservadora extrema. As if she was pushing dress code to everyone to follow. Dress code? Dress code. Um código de vestimenta. Okay. Como que se ela estivesse criando esse código de vestimenta para todo mundo. And I don't think primarily she was doing that. She was actually trying to undo those kind of mindset. E eu não acho que o que ela estava fazendo. Na verdade, ela estava tipo tirando das mentes das pessoas esses conceitos. I just want us to have an open mind to start to address this topic. Então, só queria começar dizendo que é bom abrir as nossas mentes para começar a meditar nessas coisas. Then we might be true to the principles of dress reform and what it means. Para que possamos ser fiéis à reforma do vestuário e o que isso significa. I'll have 2 more classes this week. Temos mais 2 aulas essa semana. And I'm hoping to go through this book, this pamphlet. E eu tenho o desejo de conseguir ler com vocês o panfleto tudo. Does anyone have a question? Alguém tem alguma pergunta? A pergunta que eu gostava de deixar: So the question that I wanted to leave us with. Quando a mulher se veste hoje, para quem é que ela se veste? Quando a mulher se veste, para quem é que ela se veste? When a woman dresses herself, for whom is she dressing herself? O homem igual. Huh? O homem igual, é para todos. And the same for the man. Porque eu penso que não é Ellen White que diz. Sorry? Não é Ellen White que diz. Não entendi. It's not Ellen White that says. Mas sim Pedro é o primeiro a dizer para nós vestirmos com modéstia. But it is Peter who told us the first time to dress ourselves with Com modesty. simplicidade. Sorry? Modéstia e simplicidade. With simplicity and modesty. Mas o problema é vaidade. But the problem is the vanity. Okay. Another question? Mais alguma pergunta? Let's pray. Oremos? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we want to thank you for this day, for the protection, vamos agradecer por esse dia, pela proteção, for the study of your word. pelo estudo da Tua Palavra. And now as we started to talk about this important issue of dress reform, E agora que nós começamos a estudar e falar sobre esse assunto importante, sobre a reforma do vestuário, that you might give us a clear mind nos dê o Senhor uma mente clara and that we might have a correct understanding of what is dress reform. e que possamos ter, that we may have, Correct understanding of entendimento correto sobre o que é a reforma do vestuário. that we might together study that topic. E que juntos possamos estudar esse tópico. As we know now, this is an important issue in your movement. Quando nós sabemos que agora é um assunto importante em nosso movimento. This we ask you in the precious name of Jesus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amen. Amém.